É muito bom estar revendo todos vocês, firmes, abundantes e constantes na obra do Senhor Jesus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, e vamos ler a partir do versículo de número 12. Quantos encontraram a referência que eu anunciei esta noite, queiram confirmar dizendo amém. Amém. Está escrito: escrevo-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Escrevo-vos, pais, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Escrevo-vos, jovens, porque vós venceste o maligno. E vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quantos creem assim nessa noite? Tornai os vossos assentos. Muito obrigado. Meus preços, é incrível que o céu nos concede de estarmos aqui na Adeceta em Anapu, participando deste encerramento de campanha maravilhoso, desta juventude forte e abençoada pelo Senhor. Nós estamos nesta feita diante de um texto doutrinário. Esse texto que ora lemos se trata de um texto apostólico, um texto cristocêntrico e também um texto contemporâneo. E a minha proposta nessa noite para a exposição da Sagrada Escritura está na parte B, do versículo de número 14, do capítulo de número 2 da primeira epístola universal do apóstolo João, quando ele declara: jovens, sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, vós vencestes o maligno. Só os que já venceram nessa noite venham se manifestar. Vale a pena ratificar aos meus irmãos no ponto de partida que João se dirige para a igreja chamando de filhinhos, de pais, de jovens. Isso é para classificar os diferentes grupos de irmãos conforme o seu nível de maturidade ou de crescimento cristão. E quando João se dirige a este grupo que ele direciona esta palavra jovens, ele vai dizer: vocês são fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus está em vocês, e vocês já têm uma vitória constante sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Porque como herdeiro de Cristo, assim como ele venceu, se a palavra dele estiver em você, você certamente vencerá também para a glória do nome dele. Mas o que chamou minha atenção é que quando João faz essa expressão dizendo fortes, e eu confesso que surgiram perguntas no campo do meu intelecto: qual é o jovem forte ou o cristão forte segundo a Bíblia Sagrada? Como identificar um cristão forte conforme aquilo que o apóstolo João está dizendo? Certamente nós já entendemos que não se trata de estatura física, nem tampouco de estatura no quesito de tamanho, até porque tem uns que são bem baixinhos, pastor Elias, estavam em possibilidade de alcançar tudo isso. Tem uns que são bem franzinos, estavam também possibilitados de alcançar tudo isso. E a resposta para esse questionamento eu encontro no próprio versículo, quando ele diz: vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês. Obedece e guarda os seus mandamentos. Aquele que diz que ama a Deus e não guarda nem obedece os seus mandamentos, nele não está a verdade do Senhor. O que define um jovem forte, segundo a Bíblia Sagrada, um cristão, não é a força do seu braço,
não é o seu cabelo bem penteado, nem tampouco a roupa que ele veste ou a sua musculatura. O que define um jovem, um cristão forte no Senhor, é se ele tem a palavra de Deus queimando no seu coração. Eu creio que nessa noite aqui tem homens e mulheres que a palavra está ardendo no coração. Se estiver aqui, dê mais um brado de glória a Deus nessa hora. Quando nós observamos na Bíblia Sagrada, por mais uma vez em Provérbios capítulo 3, versículo 3, capítulo 2, versículo 1, Provérbios capítulo 4, versículo 20, Deus demonstra o seu interesse em guardar, aplicar a sua palavra dentro do coração do homem. Vale a pena também ratificar para os irmãos que aqui coração significa sede do intelecto, sede do pensamento. Quando você estuda o Pentateuco, você vai observar que nos primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, Deus sempre demonstrou o seu prazer em aplicar a sua lei dentro do coração do povo israelita, para que eles fossem uma nação forte, uma nação sacerdotal, uma nação eleita, que venceria o maligno. Sabe por que muitas famílias e nações estão perecendo? É porque estão abandonando a palavra do eterno Criador. Sabe por que muitos ministérios estão sucumbindo? É porque estão se esquecendo da essência dos princípios bíblicos da palavra de Deus. Agora sabe por que a Assembleia de Deus se acerta, apesar de vento, tempestade, traições, desprezos, receio da sociedade, ainda está de pé? É porque aqui tem uma geração que ainda guarda a palavra. Deixa eu ver se essa geração está aqui nessa noite. O vento soprou, mas tu está aí de pé. É porque no meu coração está ardendo a palavra. Só os que estão sentindo a palavra despejando sobre esse ambiente labaredas de fogo. Fique à vontade para glorificar a Deus. Deus queria colocar a sua palavra na consciência deles. Vocês sabem disso, que a sua mente tem o que chamamos de consciente e o subconsciente. Para descodificar, seu consciente é do tamanho de um canapé, seu subconsciente é do tamanho de um vasto oceano. Nele está armazenado pensamentos, lembranças, que talvez agora no seu consciente você nem se reporte, mas está armazenado lá. Um outro exemplo: se eu dou uma ordem no consciente para tocar neste púlpito de vidro, o meu corpo corresponde a essa ordem. Mas me diga uma coisa: quem é que dá ordem para o coração bater? Quem é que dá ordem para o pulso pulsar, para o pulmão gerar ar, para o sangue correr na veia, para as células funcionarem? Isso é o subconsciente. Tem muitos de vocês aqui que já acordou de madrugada querendo tomar uns 30 litros de água. É porque você dorme, mas o seu corpo trabalha. Se não fosse assim, você morreria. Deus queria colocar a sua lei dentro da subconsciência do povo de Israel. Não era em tábuas de pedra. Isso aconteceu pela dureza do coração do homem. Ele perdeu algo fantástico. Para quando eles se deparassem com a idolatria, eles iriam lembrar da palavra lá na subconsciência: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Quando eles se deparassem com a feitiçaria, seu subconsciência ia dizer: não pode haver feitiçaria no meio de Israel. Quando a palavra está na consciência, na subconsciência, você é forte e vence o maligno. Sabe quem entendeu isso? Um salmista, quando ele diz no Salmo 119 e o versículo de número 11: eu guardei a tua palavra no meu coração. Para que, igreja? Para eu não pecar contra ti. O crente que tem a palavra no coração, ele vence o pecado e o maligno, tudo junto. Eu creio que nessa noite eu estou pregando para uma geração da palavra. Se eu estiver pregando nessa noite para uma geração fraca, que não tem a palavra e que o maligno vence, por favor, fique quietinho aí no seu canto. Mas se eu nessa noite eu estiver pregando para uma geração forte, que tem a palavra no seu coração, por gentileza, faça assim com as suas mãos. Traga essa palavra para o fundo do seu peito.
quando a palavra está no seu coração, você vence a tentação, você vence Satanás. E quando ela não está, você pode estar dentro do santuário, mas Satanás te derrotará. Esse exemplo está em Gênesis 3, em Mateus capítulo de número 4. Jesus, com a palavra no seu coração, ele vence a tentação contra o diabo. Agora Eva no jardim, lugar de bênção, lugar de adoração, que privilégio, irmão. Mas ela é vencida por Satanás, porque ela despreza a palavra de Deus. Olha, as ferramentas que Satanás usou são as que nós vimos nessa noite: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ela vê a maçã, é o fruto da carne, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Eva vê o fruto e viu que o fruto era bom para se comer. Cuidado com a concupiscência dos olhos. Soberba da vida, quando a serpente diz a ela: se tu comer, tu vai ser igual a Deus. Ela foi tentada pela sua soberba da vida. Agora vamos adiante da história. Lá no deserto, Jesus com a palavra no coração, quando o diabo chega para tentar ele na concupiscência da carne, e dizendo: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus olha para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, 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 mas de toda a palavra. Deixa eu ver nessa noite só os que estão firmados na palavra, só os que estão alicerçados na palavra, só os fortes que vencem pela palavra. Eu acredito, eu tenho certeza que Satanás ele é insistente, por isso ele continuou. Mas quando Jesus rebateu a primeira, ele já sabia que iria ser derrotado. Olhe bem na minha face nessa noite: ninguém vence o homem e a mulher que tem a palavra no seu coração. No pináculo, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, ele vai te livrar. Soberba da vida, achar que Deus tem que ser responsável pelos problemas que eu fico me metendo. Jesus olha para ele e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele leva ao monte e diz: todos esses reinos do mundo eu te darei. Concupiscência dos olhos. Foram as 3 mentiras que ele usou para derrubar Eva. São as mesmas 3 mentiras que ele utiliza para tentar parar Jesus. Sabe como Jesus venceu ele? Com 3 verdades: pela palavra. Só quem ama a palavra, só quem é fortalecido pela palavra. Pode vir tentação, pode vir vento forte, pode vir críticas de todo lado, podem falar mal do teu ministério, do teu casamento, só não podem te destruir, porque tua casa está edificada na promessa da palavra de Deus. A tua casa está estruturada na promessa da palavra de Deus. A tua casa está habilitada pela promessa da palavra de Deus. Pela palavra, a tua casa é vivificada pela palavra. A tua família está protegida pela palavra. Só os que creem na palavra, só os que acreditam na palavra essa noite. Agora vamos ver, irmãos, dentro desses minutos que nos restam, se de fato a Bíblia nos ensina a estar com a palavra na mente. Colossenses capítulo 3, o versículo 2, Paulo diz: pensai nas coisas que são do alto e não nas da terra. Se você quiser ser forte contra a tentação, para vencer o maligno, você tem que pensar nas coisas de cima. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, de onde Cristo está, assentado à destra de Deus.
Então, como nós vamos fazer uma análise se você é um jovem, um cristão forte ou fraco? Vamos lá. O número de reels que você compartilhou no Instagram é compatível com o número de versículos que você leu da Bíblia hoje? Analise, pense, isso é proveitoso. O número de tempo que você passou assistindo vídeos no YouTube é compatível com o número de tempo que você passou de joelhos no chão falando com Deus? Isso determinará se você é um jovem fraco ou se você é um jovem forte. Eu creio que nessa noite eu não prego para uma geração de mente fraca, vencida pelo diabo, que tem a sua mente alimentada por imoralidades e por babacas no YouTube. Eu creio que nessa noite eu prego para a geração do avivamento. Eu creio que nessa noite eu prego para a geração do arrebatamento, que ama a sua palavra, que pratica a sua palavra, que vive a sua palavra, que está firmado na sua palavra e que aguarda a sua palavra. Quantos creem nessa noite? Dê mais um brado de glória a Deus. Agora, por que a importância do jovem forte guardar a palavra no seu coração? Aguarde essa conclusão para você receber a bênção grande. Porque você se tornará aquilo que você pensa. Eu estou pregando nessa noite para jovens. Tem aqui irmãos e irmãs. Nós estamos aqui diante de futuros médicos, advogados, engenheiros, pessoas bem-sucedidas na sociedade. E sabe qual é o segredo de tudo isso? É se você for fiel aos princípios do Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai plantar e vai colher. Se a tua mente estiver firmada na promessa de Deus, você está protegendo o seu futuro. Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 23, Salomão diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se você pensa para baixo, você não vai para baixo, você já está lá embaixo. Mas se você pensa para cima, nas coisas do alto, nenhuma fraqueza vai te segurar lá embaixo, nenhum pecado vai te segurar lá embaixo, nem a feitiçaria vai te segurar lá embaixo, nem palavras contrárias vai te segurar lá embaixo. Se nessa noite tem alguém com a mentalidade do alto, renovada pelo Espírito Santo de Deus, dê mais um grito de glória ao nome do Senhor essa noite. Você é o que você pensa. Então guarde a palavra aí dentro, rapaz, porque é o que você pensar e você vai falar. E aqui está outra regra muito forte, é o que está em Provérbios capítulo 18 e o versículo de número 21. O poder da morte e da vida está nos lábios. Se você fala para baixo, teu ministério vai para baixo. Se você fala para baixo, tua família vai para baixo. Mas se você fala para cima, nada vai te segurar lá embaixo. Eu cansei, pastor Elias, de passar por situações constrangedoras, fumando, roubando, cheirando, traficando drogas na cidade de Altamira, dentro de cemitério, usando drogas, escravo no campo. Aí vinha um filho do diabo e dizia: esse daí ou vai para dentro de um presídio ou vai para dentro de um cemitério. Aí minha mãe do outro lado, sabendo o poder da palavra, quando alguém dizia isso, ela metia o dedo na minha cara e dizia: Daniel, tu um dia vai ser um pregador do Evangelho, um dia tu vai ser profeta para essa geração. Satanás não vai destruir a tua casa, eu profetizo sobre a tua vida. Pelo poder da palavra, Satanás não vai destruir o teu ministério. Pelo poder da palavra, a Assembleia de Deus se adicenta, vai marchar, vai conquistar na palavra. Deixa eu ver só os que creem na palavra, só os que creem na palavra. Baixando.
Eu estou sentindo uma presença tomando conta desse lugar. Comece a falar bem alto. Comece a profetizar bem alto. Fale na atmosfera. Fale para os teus inimigos ouvir. Deixa a tua família ouvir que você vai ser uma bênção para a tua geração, para a tua descendência. Só os que vão falar nessa noite. Com a bendição do pastor Elias, se coloque de pé. Nós estamos aqui em um lugar abençoado para falar coisas boas sobre a tua vida. Só você que crê nessa noite, fale bem forte. Fale na atmosfera, porque a palavra de Deus está em você. Porque você é forte. Olha o tanto que você suportou até aqui. Quantos não estão mais aqui e você está de pé, rapaz? É por causa da palavra que está em você. É por causa da palavra que está em vós. E isso te sustenta de pé. Quem pode glorificar a Deus essa noite? Coloque a mão no seu coração nessa hora. Coloque a mão na sua mente também. Porque nessa noite a palavra de Deus vai renovar a tua mente. Para te dar força. Para você vencer o maligno. Para você vencer a tentação. Feche seus olhos agora. Meu Deus, que glória é essa que está hoje na Assembleia de Deus, se etc. Coloque a mão no seu coração agora. O Senhor está me dizendo que se você falar, vai se cumprir na tua vida. Se você profetizar, vai acontecer no teu ministério. Deixa eu ouvir nessa noite só os que estão falando. Deixa eu ouvir nessa noite só os que estão profetizando. Ai, Júlia, pode glorificar a Deus, irmão, pode adorar, pode orar, pode falar em línguas estranhas. Porque eu estou vendo aqui diante de mim, em visão profética, uma geração forte pela palavra que Deus vai levantar nessa noite. Uma geração que vai marchar, que vai fazer a diferença nessa noite. Deixa eu ver onde está essa geração. Deixa eu ver onde está essa geração. Comece a marchar agora essa geração. Se coloca de pé na presença de Deus nessa noite, essa geração. Nosso Deus e nosso Pai que está no céu. Não é diante, Senhor, da nossa fala e da nossa capacidade humana, mas é diante da tua poderosa, santa, inerrante e imutável palavra nessa noite. Nós estamos aqui a profetizar as suas bênçãos sobre essa geração. E nós te pedimos nessa noite, Senhor, Deus e Pai, se tu estás nessa palavra nessa noite, se essa geração ama a tua verdade, confirma nessa noite com um sinal de glória. Aonde houver um crente, meu Pai, batizado pelo teu Espírito, que está em comunhão contigo, confirma com um sinal de glória. Renova ele, renova ela, renova agora. Fica